Oi, fiz até o 2. Tá. Ah, então é isso mesmo, né? Ele tinha falado que eu tinha feito até o 2. Então vamos continuar. É isso mesmo, página 22. A gente parte da questão 3, né? Posso começar, pessoal? Então vamos. Ó, a aula de hoje, ela encerra uma parte da cinemática que a gente chama de movimentos em uma dimensão. Até agora, vocês podem perceber, independente da gente estar estudando movimento uniforme ou uniformemente variado, a gente está sempre estudando movimento unidimensional. Ou ele vai para a direita ou para a esquerda, ou ele vai para cima ou para baixo. Então, a aula de hoje, ela meio que encerra essas situações de movimentos em uma dimensão. Na próxima, que provavelmente a gente vai terminar hoje, já vai começar o próximo assunto. O próximo assunto é estudar movimentos bidimensionais. Então, a gente fala sobre lançamentos, composição de movimentos e movimentos circulares. Tá? Essa seria a próxima etapa da cinemática. Tá? A gente está chegando mais ou menos no meio da cinemática. Então, o que significa? Mais uns 3 tópicos, a gente encerra a cinemática e entra na parte de forças, leis de Newton, tá? Só para situar mais ou menos onde a gente se encontra. Bom, vamos lá. Pelo que vocês falaram, a gente já fez a questão 1 e a 2, né? E agora vamos à questão número 3. Eu vou pedir atenção especial, sobretudo na questão 3 e na questão 6, porque a gente vai fazer uma análise matemática aqui de algumas coisas que eu não comentei na aula. Ele fala o seguinte na questão, ó, 3. Você faz uma pequena bolinha de papel e a lança verticalmente para cima com velocidade de 5 metros por segundo. Quanto tempo a bolinha demora para voltar na sua mão? Qual a altura máxima atingida pela bolinha? Considere G, 10. Despreze a resistência do ar. Então vamos lá. A situação é a seguinte: eu joguei para cima uma bolinha com uma velocidade de 5 metros por segundo. Ela vai subir, atingir uma altura máxima e voltar, tá? Bom, o que que eu vou fazer? Antes de ler as perguntas, eu vou até usar esse exercício para a gente relembrar algumas coisas da semana passada. Quando a gente está trabalhando com movimentos do tipo arremesso vertical para cima, a gente pode montar a equação de posição e de velocidade para o corpo. Tudo bem? Eu vou fazer exatamente isso. Eu vou fazer uma equação de posição, vou fazer uma equação de velocidade e, para aproveitar a gente fazer uma revisão, eu ainda vou colocar os gráficos aqui. Então, eu vou fazer tudo que a gente fez na aula passada, só que agora com número, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou montar aqui a equação de velocidade. Ah, uma coisa importante, né? Não podemos esquecer. Temos que ter um sistema de referência. E aí, lembra do que a gente combinou na semana passada. Quando a gente estiver trabalhando com arremessos verticais, qual que é o melhor sistema de referência que a gente pode usar? A gente pode considerar que o corpo partiu da origem, das posições, e adotar para cima como um sentido positivo. Esse é um sistema de referência que a gente gosta de usar para esses casos. Tudo bem. Então, partindo dessa ideia, né, de que para cima é positivo e a origem está aqui, a equação de velocidade é v igual a v0 mais at. Tá. Como que fica essa equação com a situação do nosso exercício? Bom, ele partiu com uma velocidade de 5. Essa velocidade ela vem aqui, ó, tá bom? Ela vem com um sinal positivo ou negativo, pessoal? O 5. Positivo.
Por quê? Porque eu escolhi que para cima é positivo. Então fica V igual a 5. No lugar do A gente põe a aceleração. Só que, gente, a aceleração, ela é para baixo, não é? Por isso, tanto é verdade, né? Que é por isso que o corpo freia na subida. Ele freia na subida. Está no movimento retardado. Então, se a aceleração é um vetor que está apontando para baixo, ou seja, ele está contra o sentido positivo, então ele vem com um sinal negativo. Essa aqui é a equação de velocidade. Tudo bem? Vou montar já também a equação de posição. Porque daí, montando a equação de posição, a gente consegue chegar no resto. Tá? Vamos lá, equação de posição. A equação de posição ela é usada nesse caso, né, gente, para a gente medir a altura do corpo. A cada instante eu vou conseguir medir a altura do corpo. Sorvetão, né? S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T2. Vamos lá, como que fica o sorvetão para ele? Se ele partiu da origem, o S0 é zero. Se a velocidade inicial dele é 5, então aqui vai ficar 5T. 5T. E como a aceleração é 10 negativa, então o sorvetão fica 5T menos 5T quadrado. Aqui. Tudo bem? Beleza. Agora, com essas duas equações, gente, a gente consegue responder qualquer pergunta que o exercício me der. A primeira pergunta dele foi a seguinte: quanto tempo demora para o cara, para a bolinha voltar para a mão dele? É isso que ele quer saber. Bom, vamos pensar o seguinte: você tem dois jeitos de resolver essa questão. O jeito que talvez seja o primeiro jeito que você pense é em calcular o tempo de subida e multiplicar por 2. Porque lembra que a gente discutiu que nos movimentos verticais, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se o cara demorar 1 segundo para subir, ele demora 1 segundo para cair. Se eu quisesse calcular só o tempo de subida, o que eu faria? Eu pensaria assim: bom, na subida, a velocidade vai diminuindo até ele chegar com a velocidade zero. Então pensa comigo, gente. Se eu colocar zero aqui, ó, colocar zero e desenvolver a equação, eu vou chegar no tempo de subida, não vou? Então, ó, eu posso calcular tempo de subida. Para calcular o tempo de subida, eu mando isso aqui valer zero. Zero igual a 5 menos 10t. Se zero igual a 5 menos 10t, isolando o t, pessoal, meio segundo para subir. Tá aí. Se o tempo de subida é meio segundo, o tempo de descida tem que ser meio segundo. Tem que ser meio segundo. Então, ó, o tempo de subida igual ao tempo de descida, que vale meio segundo. Como ele pediu para a gente calcular o tempo de voo, né? Então eu vou somar os dois. 1 segundo. Tá bom? Agora vai uma dica, tá, gente? E talvez esse seja o jeito mais convencional da gente resolver. Primeiro acha o tempo de subida e depois multiplica por 2. Agora, tem uma conta que se... Oi, alguém falou comigo. Fala. Para calcular o tempo de subida, no instante em que ele estiver aqui em cima, a velocidade dele não está zero. Então eu peguei a equação de velocidade e perguntei para ela: em que instante você vale zero? O que ela me respondeu? Eu valho zero no meio segundo. Então ele subiu meio segundo, desceu meio. Tudo bem?
Agora, tem um jeito, pessoal, de fazer que, se você fizer, você acha esse tempo direto. Que é pensar o seguinte, só que aí você tem que lembrar da teoria. Uma das coisas que a gente discutiu na semana passada foi o seguinte: no movimento de vai e volta, além dele subir e descer ao mesmo tempo, tem uma outra questão sobre a velocidade. Quando ele sai aqui, ó, ele sai com a velocidade 5. E aí ele vai freando. Quando ele voltar para o chão, a velocidade dele vai ser menos 5. Ele desce exatamente com a mesma velocidade em módulo do que ele subiu, só que com sinal negativo. Então, por exemplo, se você colocar menos 5 aqui, ó, põe menos 5 e faz a conta de cabeça aqui. Quanto que vai dar? 1. Ó. Então, tipo, se você quiser saber o tempo de voo direto, basta você perguntar para a equação em que instante a velocidade vale menos 5. Por quê? Porque o instante em que ela vale menos 5 é exatamente o instante em que ele retorna para o chão. Tá? Você pode fazer dessas duas formas. Ou calcula em duas partes, ou de uma vez só. Tá, agora eu tenho outro problema. Então, isso aqui é o item A. O item B, eu não sei se é item A ou B, ele quer a altura máxima. E aí? Bom, se ele quer altura, a gente pensa na equação de posição. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Em que instante ele está na altura máxima? Quando a velocidade é zero. Não escapa da pergunta. Eu perguntei em que instante? Quando a velocidade é zero. E quando a velocidade é zero? No 0,5. Ah, então eu tive uma ideia. Se eu colocar no sorvetão 0,5, eu acho a altura máxima. Então eu vou fazer assim, ó. Vou escrever aqui, ó. A altura máxima, a altura máxima é alcançada quando t igual a meio segundo. No instante em que o t vale meio, ele está na altura máxima. Então eu cato o sorvetão, 5t menos 5t quadrado, e ponho ali. 5 vezes 5 menos 5t ao quadrado. Ah, não, não é 5, né, gente? Desculpa. É meio. Tô ficando louco. 5 vezes meio menos 5 vezes meio ao quadrado. Olha lá. Então aqui vai ficar assim, ó. 5 vezes meio, que dá 2,5, menos meio ao quadrado, pessoal, é 0,25. 0,25 vezes 5 dá 1,25, né? 2,5 menos 1,25 dá 1,25, né? 25 metros. Tudo bem? O que mais que ele pergunta? Acho que é só isso, né? Tá, agora eu queria fazer uma coisa. Eu sei que aí não tem espaço, mas se vocês quiserem usar aqui desse lado, ó, eu queria construir o gráfico disso, para a gente reforçar um pouco mais esse conteúdo, tá? Na verdade, eu queria construir o gráfico da velocidade em função do tempo e da posição em função do tempo, tá bom? Para a gente lembrar o que a gente fez na semana passada. Então, isso aqui seria um extra, vai, a continuação da questão. Gráficos, gráficos. Vocês viram que ontem na primeira questão tinha um gráfico, né? De cinemática. Vamos lá. Primeiro vamos construir o gráfico de V por T. Gráfico de velocidade em função do tempo. Qual é o perfil desse gráfico, gente? Bom, se a gente considerar que a equação de velocidade é uma equação de primeiro grau, o gráfico é uma reta. Outra coisa,
O sinal da aceleração está indicando para a gente que essa reta tem que ser decrescente. E esse termo aqui, ó, é o V0, não é? Então, olha como é que eu vou construir o gráfico. Ele começa com uma velocidade inicial de cinco. Na subida, a velocidade vai diminuindo, não vai? Então, ela vai fazendo isso, ó. Ué, pum. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Nesse ponto, ele está lá em cima. A velocidade dele é zero. Tá vendo? Isso aqui aconteceu em que instante? No meio. No meio segundo. Agora, o que que aconteceu depois desse meio segundo? Ele começou a descer. Começou a descer. Então a velocidade dele passou a ser negativa. Até que valor? Até o menos 5. Até o menos 5. E isso aconteceu em que instante? No um, exatamente. Entenderam? Rápido agora. É rápido, mas tem que ser muito rápido. Estão acordados? Quanto dá essa área? Demorou. Não, demorou. Resposta na lousa? Quanto dessa área, caralho? 1,25. Por quê, professor? Uai, só que não é um gráfico de velocidade por tempo? O que que dá área? Delta S. Então, tipo, se eu calcular essa área aqui, ó, faz base vezes altura sobre 2. Isso aqui dá exatamente o quanto ele subiu. Tá bom? Beleza? Tá, esse é o gráfico de V por T. Agora eu vou fazer o gráfico de posição por tempo, que esse é o mais chato. Posição por tempo. Posição. Como que teria que ser esse gráfico, hein, gente? Aí eu tô falando do sorvetão. Tô falando do sorvetão. Ó, o sorvetão, equação de segundo grau. É uma parábola com concavidade para baixo. E eu sei que é uma parábola com concavidade para baixo por causa do sinal da aceleração. Então seria uma coisa assim, ó. Nhão. Posição por tempo. Instante zero, ele está na posição zero. Tá vendo esse ponto aqui, ó, que o Eloy chama de vértice da parábola? Aqui na física, o que que esse ponto está mostrando para mim, gente? A altura máxima. Então é 1,25. É 1,25, tá? Em que instante ele atingiu essa altura máxima? Olha o x do vértice aqui, gente. Lembra do x do vértice? Tá, o x do vértice, y do vértice, tá? Que ponto é esse aqui, ó? Esse é o ponto 10. É a hora que ele voltou para o chão. Então ele subiu, atingiu 1,25 e depois desceu. Ele atingiu o chão no instante 1 ali, tá bom? Esses são os dois gráficos do movimento. Outra coisa que a gente aprende na matemática, né? Que o x do vértice, ele é o ponto médio das raízes, ó. Ele fica bem no meio das raízes. Esses dois pontos aqui, pessoal, são as raízes da função, tá? Beleza? Tá aí então a questão 1. A questão 3, na verdade, né? Que a gente fez para dar uma lembrada nas coisas. Deixa eu pegar minhas coisas aqui. Questão número 4. Uma bolinha é abandonada de uma altura h e percorre no último segundo de queda a altura de 3h sobre 4. Despreze a resistência do ar e adote g igual a 10. Qual é o valor de h? Oi.
Tá aqui. Então vamos tentar desenhar aqui, ó. Eu tenho o bichinho aqui, ele vai cair. Peraí. Ele vai cair de uma altura H. H. Ele não fala quanto é esse H. A única coisa que ele fala, que é bem esquisita, é que no último segundo de queda, ele caiu 3/4 dessa altura. Então, tipo assim, né? Vamos pegar essa alturona aqui e imaginar 3/4 dela. 3H/4. Ele falou que essa altura ele percorreu no último segundo. E aí o problema fica foda porque assim, tá, mas quanto tempo esse negócio caiu? Por exemplo, se ela caiu, se ela demorou para cair, vai, 5 segundos, significa que aqui é 1 segundo e aqui é 4. Se ela caiu 10 segundos, significa que é 1 e aqui é 9. Entenderam qual é o problema? Então, aqui nós temos um problema muito difícil de resolver, por quê? Como é que eu vou saber quanto ela anda em 1 segundo? Porque você concorda que esse intervalo aqui é de 1 segundo? Tá? Então a gente precisa parar aqui e perceber uma coisa. Cálculo do delta S segundo a segundo. Vamos fazer uma coisa aqui. Opa. Segundo a segundo. O que que a gente vai fazer? Nós vamos imaginar um corpo caindo e a gente vai ver quanto ele anda a cada segundo de queda. A gente vai fazer uma tabela, como a gente sempre fez aqui, e a gente vai ver quanto ele anda a cada segundo de queda. Bom, numa queda livre, como é que fica o sorvetão do corpo? Fica estranha essa frase, né? Como fica o sorvetão do corpo. É, vocês entenderam. Ó. S0 mais V0T mais A sobre 2 T2. Lembra que quando a gente está trabalhando na queda livre, pessoal, a gente considera que o sistema de referência é diferente. É diferente. Aí ele parte da origem e para baixo é positivo. Então vamos lá. Se ele parte da origem, isso aqui vale zero. Se ele parte do repouso, porque é um exercício de queda livre, isso aqui vale zero. Então a equação de posição ela fica A sobre 2t quadrado, sendo que o A vale quanto? O A vale 10. Então a equação fica S igual a 5t ao quadrado. Tudo bem? Eu cortei o V0 porque lembra que numa queda livre o corpo sempre parte do repouso. Então isso aqui vale zero. Zero vezes t vale zero. Então isso aqui sumiu. Esse aqui você entendeu por que que eu cortei, né? Que ele partiu da origem. Tá? Então isso aqui é o sorvetão para um corpo caindo. Tá, agora nós vamos nos dar ao trabalho de fazer de novo aquela bendita daquela tabela. Que tabela, professor? Posição em função do tempo. Vamos lá. Origem, t igual a zero. T igual a zero. Quando t for zero, quanto vale a posição? Zero. Está lá em cima. Então aqui é o zero. Tá. Agora vamos ver quanto ele anda em 1 segundo. Põe um aqui. Um. Aí eu substituo um aqui. 1 ao quadrado vezes 5, que dá 5. Instante 2. 2 elevado ao quadrado, 4. Vezes 5, 20. 3. Eu vou fazer até o 4, tá? 3.
3 ao quadrado, 9 vezes 5, 45. Bom, uma coisa a gente já percebeu, e isso eu tinha comentado com vocês a semana passada. A cada segundo que passa, ele anda mais do que ele andou no segundo anterior. Eu vou repetir essa frase, ó. A cada segundo que passa, ele anda mais do que ele andou no segundo anterior. Por exemplo, vamos colocar aqui o 4, vai dar 80, né? Vamos lá. Agora vamos fazer uma anotaçãozinha aqui, ó. Delta S. Quanto ele andou de 0 até 1 segundo? Quanto ele andou daqui até aqui, ó? 5. Tudo bem. Quanto ele andou de 1 segundo até 2 segundos? Quanto ele andou de 1 a 2? Ele estava no 5, ele foi para o 20. Então ele andou 15. Quanto ele andou entre 2 e 3? Vamos lá. 2 e 3. Bom, no 2 ele estava no 20. No 3 ele estava no 45. Então ele andou 25. E entre 3 e 4, ele andou. Do 3 ele estava no 45. Para o 4 ele foi para o 80. Então isso aqui dá 35. E a gente podia ficar fazendo isso, seja lá quantos segundos forem. Tá, mas por que eu quis fazer isso para vocês? Porque eu quis que vocês percebessem que existe um padrão. Se você olhar esses números aqui, ó, quanto ele andou a cada segundo, existe um padrão. E esse padrão ele pode ser escrito assim, ó. No instante entre 0 e 1, ele andou 5. 5 vezes 1. No instante, entre os instantes 1 e 2, ele andou 5 vezes 3. Entre os instantes 2 e 3, ele andou 5 vezes 5. Entre os instantes 3 e 4, ele andou 7 vezes 5. Então, percebe que tem um padrão aqui? Quanto ele vai andar entre 4 e 5? 5 vezes 9. Entenderam? Então a gente percebe que o padrão é x, 3x, 5x, 7x. Esse é o padrão, ó. X, 3x, 5x, 7x. Agora, toma cuidado aqui. Quanto vale o x? Hã? 5. Professor, o x sempre vai valer 5? Não. Não. O x só está valendo 5 porque eu estou andando de 1 em 1 segundo. Tudo bem? Se eu fosse de meio em meio segundo, o x não era 5. Mas uma coisa continua valendo: o padrão. O padrão é sempre x, 3x, 5x, né? Onde o x é o quanto ele andou num dado intervalo. Nesse caso, é o intervalo de 1 segundo. De 1 segundo. Tudo bem? Beleza? Ah, então eu vou usar isso aqui, ó. Eu vou usar isso aqui. Vamos voltar na pergunta. Veja, se ele andou no último segundo de queda, 3/4 de h, quanto sobrou aqui para ele andar antes? 1/4 de h. Agora para pensar um pouquinho. Olha para h sobre 4 e 3h sobre 4. A relação não é de 1 para 3? O que significa isso, então? Se ele demorou 1 segundo para cair isso aqui, ó, quanto ele demorou para cair antes o resto ali? 1 segundo também.
Se essa quantidade ela é um terço dessa, significa que ele andou x, que seria o h sobre 4, e o 3x, que seria o 3h sobre 4. Hã? Não entendeu? Qual parte? Tudo? Tá. Chama essa distância de x. Ó, isso aqui. Chama isso aqui de x, que vale h sobre 4. Se você chamou essa distância de x, quanto vale essa? 3x. Ok? Que é o 3h sobre 4. Então, o que que eu percebi? Ele pegou a altura do corpo e dividiu em dois blocos. O segundo bloco é 3 vezes maior que o primeiro. Se o segundo bloco é 3 vezes maior que o primeiro, significa que esses intervalos de tempo que ele andou têm que ser os mesmos. Porque, veja, quando eu fui substituindo aqui, ó, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, eu não fui medindo as distâncias segundo a segundo? E o que que eu percebi então? Que essas distâncias obedecem uma relação. Se você tem uma distância que é 3 vezes menor que a outra, significa que ele andou esses dois intervalos no mesmo tempo. Porque, ó, qual que é o ΔT que eu usei aqui? 1. Qual que é o ΔT que eu usei aqui? 1 também. Eu estou usando sempre de 1 em 1 segundo. Então, quando eu boto de 1 em 1 segundo, eu percebo que a primeira distância vale x e a segunda vale 3x. Então, significa que eu não tenho a mínima ideia de quanto é essa distância. Mas eu sei que ele começou aqui no zero. Quando ele estava aqui, ó, nesse ponto, ele estava no instante 1 segundo. E quando ele estava aqui, ele estava no instante 2 segundos. Ah, calma que a gente chega lá. Porque tem uma questão, né? Por isso que eu falei, ó. Quando é 1 segundo, esse x vale meio. Mas podia ser de meio em meio segundo, de 0,5 em 0,5 segundos. Tá? Isso eu vou mostrar, como a gente chega nisso daí. Agora, o difícil de perceber é que isso aqui é o mesmo intervalo de tempo que isso aqui. Embora as distâncias sejam diferentes, porque, óbvio, ele está acelerando. Tá? Beleza? Então, olha o que eu acabei de descobrir. Ele andou isso aqui em 1 segundo, não é? Ó? Se ele andou isso aqui em 1 segundo, ele também andou isso aqui em 1 segundo. Então, eu posso deduzir que ele demorou 2 segundos para cair. Então, eu posso dizer que o tempo de queda igual a 2 segundos. Tá? Ah, Danilo, mas o que que eu faço com isso? O cara não quer saber qual é a altura? Você tem o tempo de queda? Usa a fórmula do tempo de queda. Lembra da formulinha? Tempo de queda igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Oi, como eu achei o tempo de queda? Ele demorou 2 segundos para cair. Ele caiu em 1 segundo aqui, mais 1 segundo aqui. Como é que eu sei que foi 1 e 1 segundo? Porque a distância daqui é 3 vezes maior que a daqui. Que é o que aconteceu aqui, ó. Se uma distância, conforme ele vai caindo, a primeira distância vale x, a segunda distância vale 3x. Então, por conta dessa relação, eu deduzi que isso aqui valia 1 segundo cada um. Tá? Aí o que que eu faço com esse tempo de queda? 2 igual a raiz quadrada de 2h sobre 10. Como é que eu resolvo isso aqui? Acho que a gente eleva ao quadrado dos dois lados, hein? Vamos elevar ao quadrado dos dois lados. Então aqui fica 4 igual 2h sobre 10. Passa isso aqui para cá, fica 2h igual a 40. H igual a 20.
Oi? Dá para fazer. O problema é que você não sabe qual o intervalo de tempo. Então, o que que você podia fazer? Tentar substituir aqui h sobre 4, depois substituir 3h sobre 4 e falar que uma menos a outra é o tempo de um segundo. Dá para fazer também. Eu acho mais trabalhoso, mas dá para fazer. Mas a gente já sabe o tempo de queda. A partir do momento que você descobre o tempo de queda, acabou, tá? Ou simplesmente põe aqui, né? 2. Se você colocar 2 aqui, ó, você vai sair no sorvetão o 20, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que fazer várias vezes para começar a entender, tá? Eu não espero que vocês olhem para isso e falem, vamos fazer mais uma vez. Foi, 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 foi exatamente. Hã? Gente, eu vou ser bem honesto pra você, tá? Isso aqui é pra você perder no mínimo 3 horas de estudo. Pra você começar a entender. É 3 horinhas. Senta lá na cabine e faz de novo. Vamos fazer juntos de novo? Mais uma vez? Não interessa. Você nunca vai saber de onde são essas questões, Anja. Eu estou fazendo um bem pra você, tá? Porque eu sei exatamente o que passou na sua cabeça. Tomara que ele fale que é do ITA, porque aí eu pulo e não estudo ela. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês estão querendo medicina. Esse tipo de coisa é inadmissível. Ah, isso aqui é muito difícil. Larga a mão. Vocês têm que ter fibra. Se eu não sei fazer, eu vou fazer até aprender. Cadê a fibra? Como é que uma pessoa dessa vai aguentar um plantão de 12 horas numa UPA? Vai, me diz. Então, gente, vocês precisam começar a parar de pensar desse jeito. Ai, tomara que isso aqui não seja do Enem. Não é assim. Porque alguém sabe fazer isso. Alguém sabe. Então, eu não estou entendendo, professor. Vamos fazer de novo. Novamente. Vamos ver se vocês lembram, hein? Não, não, agora eu vou fazer de outro jeito, porque assim, qual que é o problema dessa questão? Não é que é o problema. Essa questão aqui, ó, ele foi subindo. O primeiro era o x, 3x, 5x, 7x. E o x era 5, não era? Mas não sei se vocês lembram que eu comentei. Por que, que o x era 5? Porque é um intervalo de um segundo. Então, mas e se o intervalo não for de um segundo? Como é que eu descubro esse x maldito? Entenderam qual é o problema? Porque, gente, se você descobrir o x, os outros você descobre. Só que o x, gente, ele depende do intervalo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá. Como é que a gente chega nesse negócio, ó? A equação do sorvetão, não é essa daqui, ó. Opa. Isso aqui não é equação de sorvetão para o queda livre? Tá aqui, ó. Então vamos lá. Escolhe um intervalo de tempo que não seja um segundo. 2, tá bom. Então eu quero um intervalo 2 segundos. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma tabela de espaço por tempo. O primeiro é 0. A gente sabe que a gravidade é 5, né? Então fica S igual a 5t quadrado. Aí o que que você vai fazer para descobrir o primeiro? O primeiro. Em vez de você botar 1 aqui, vocês querem um intervalo de 2 em 2, não é? Tá bom, põe 2 aqui. Pôs 2. Põe 2 aqui, agora calcula a posição. Que posição ele está aqui? 20. 20. Tá bom. Então de 0 a 2 ele andou quanto? 20. Agora, para você descobrir o próximo, que você vai pôr aqui? Você não quer de 2 em 2? Então aqui você põe 4. Põe 4 aqui. 4 ao quadrado, 16, vezes 5, 80.
Olha lá. Não? Ah, não, gente. Quanto ele andou daqui a aqui? Isso é o X. Esse é o X. E daqui até aqui? 3x. 3x. Em que posição ele estará no instante 6? Yeah, yeah. 180. Yeah, yeah. Por que 180? Nem sei se é 180. Mentira. Não é 180 nem fudendo. Ah, é 180 sim. É. Porque, ó, daqui a aqui foi 20. X é 20. Daqui a aqui 3x. Foi 60. Então, tá, aumentou 60. Daqui para cá é 5x. 5 vezes 20 é quanto, anjo? 100. Se ele está no 80 e desceu 100, ele foi para onde? Entenderam? Mano, se você descobrir o X, acabou. Vai, escolhe um outro intervalo de tempo. Porra, mas também, né, meu? Vocês não querem escolher um intervalo de tempo menor? Não. Então, é isso que eu quero, meio. Vai, de novo. Depois que você faz, é legal. 0, 0. Você só precisa descobrir o primeiro. Os outros você faz de cabeça. Vai. Aqui é o quadrado. Põe meio aqui. Meio vai dar 0,25 vezes 5. Dá 1,25. Isso aqui é o x, ó. Isso aqui é o x. Então, o exercício é que vai te falar o intervalo. Entendeu? Você só precisa do primeiro. Então, ó, quanto vale o x? 1,25. Certo? Daqui para cá ele tem que descer quantos x? 3x. Tá. Quanto é 3 vezes 1,25? 3,75. Então ele vai descer 3,75. Se ele já está no 1,25, onde ele vai parar? Aê, pronto. Porque é isso aqui, ó. É a proporçãozinha mágica. Eu posso te provar que é isso aqui. Vamos lá. Agora eu vou provar por que é x, 3x, 5x, tá? Como é que eu provo isso? Isso aqui não é, a gente não está partindo disso aqui, ó. Estamos partindo dessa história, não é? Vamos lá. Quando t for igual a 1, não, quando t for igual a 0, s igual a 0, certo? Presta atenção agora que eu vou fazer com a letra. Aí vocês vão ver o 135 aparecer. Quando t for 1, ele desceu para quanto? G sobre 2. Certo? Tá. Quando t for 2, quanto vale o S? Põe 2 aqui, ó. Vai dar 4G sobre 2. Sim ou não? Que é o 2G. Alguém falou aí 2G. Mas eu quero deixar 4G sobre 2. Põe t igual a 3. Joga lá. Quanto dá? Põe 3 aqui. 9G sobre 2. Olha lá, aparecendo o bagulho. Ó. No primeiro, do 0 a 1, ele andou G sobre 2. Quanto ele andou de 1 a 2? 3G sobre 2. Ele estava no G sobre 2, desceu para o 4G sobre 2, 3G sobre 2. Olha o 3 aparecendo. Quanto ele andou de 2 a 3? Pronto. Entenderam? Então eu consigo provar que essa descida, segundo a segundo, ela vai obedecer essa proporção de 1, 3, 5 e assim por diante. Tá? É bizarro. E ó, eu digo mais. Isso acontece em qualquer movimento uniformemente variado. Não precisa ser queda livre. Pode ser um movimento uniformemente variado na estrada também. Se você calcular a distância do primeiro segundo, você vai conseguir calcular segundo a segundo fazendo essa relação. Tá? Lição de casa, faz isso sozinho. E aí você pode escolher o intervalo de tempo que você quiser. Vocês estão parecendo bêbado que não quer que o bar feche.
Só mais um, caralho. Tá bom, eu faço, calma. Bota 4 aqui, vai. A cara de vocês é a melhor. Vai. Fica 16g sobre 2, não é? Que é o 4 ao quadrado, vai dar 16g sobre 2. Vai, Manu, coça o cabelo aí. Ó lá, ó. Quanto ele andou daqui a aqui? 7x. Quem é o x aqui? É o g sobre 2. Quanto que é g sobre 2? 5. Onde que você quer que eu faça outro? Aqui? 1,5? Ah, você vai fazer essa conta para mim. 1,5 ao quadrado. Quanto que dá 1,5 ao quadrado, gente? 2,25, né? 2,25 vezes 5 daria 9, 11,25, eu acho. Confere aí se é 11,25. Sim, quer ver? Ó, vamos lá. Aqui vale 1,25, não é? Tá. Então daqui para cá x, daqui para cá 3x, daqui para cá 5x, não é? 5 vezes o x. 1,25, tá? Exatamente. Porque aí você tem a diferença entre os dois aqui, ó. Se você fizer a diferença daqui e aqui, vai dar 6,25, não vai? 6,25, ó. Tá? Sabe um jeito legal de vocês aprenderem isso de uma forma mais palpável? É fazer o desenho, cara. Quer ver? Polemizou aqui, hein? Assim que eu gosto da aula. Ó, olha o desenho que eu fiz aqui, gente. Esse desenho é 1, 3, 5, 7. Ó, 1, 3, 5, 7. Isso aqui vale para qualquer queda livre. A diferença vai ser quanto vale esse x. Então, por exemplo, nesse caso, a gente está fazendo de meio em meio segundo, certo? Então vamos fazer o desenho para meio em meio. Aqui é o instante t igual a zero. Aí passou meio segundo. T igual a meio. Quanto ele andou? Esse toquinho aqui, ó. Esse toquinho aqui. Ele vale 1,25. Exato. Tá? Onde o x vai ser o primeiro intervalo de tempo. Por exemplo, se eu quero de 0 a 1 segundo, isso aqui vale 5. Se eu quero de 0 a 2 segundos, isso aqui vale quanto? 20. 20. 20 que é o primeiro segundo aqui, ó. Tá? Então, a única coisa que vai mudar é essa diferença de acordo com esse intervalo. Aí, beleza. Passou mais meio segundo, ele foi para o instante 1. Quanto vale essa distância aqui? Ela vale 3 vezes 1,25. Que seria essa diferença aqui, ó, gurizada. Tá? Então, olha, ele já caiu quantos metros aqui, ó? 5. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá. Aí, agora aqui, ó. T igual a 1,5. Quanto vai ser aqui? 5 vezes 1,25. Tá? Que vai dar os 11 não sei o que lá. Não, mentira. Os 11 não sei o que lá dá tudo isso, né? Os 5 vezes 1,25 é essa diferença aqui, ó. Esse pedacinho. Aí o último aqui, t igual a 2 segundos. 7 vezes 1,25. Oi. Peraí, quem que tá falando? Ah, é o 9. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, lá, 17, tá? Oi. Não, é para qualquer move. Por exemplo, imagina um carro andando numa estrada. É exatamente isso. Acelerando, né? Agora, tem uma questão aqui que é a seguinte: nem sempre a aceleração vai dar 10, né? É 10, às vezes a aceleração é 3.
Mas eu posso fazer isso com qualquer outro movimento. Posso fazer mais uma vez? Não. É esse inferno mesmo. Sim! Porra! Gostou, né? Ah, moleque. Só assim pra fazer vocês se mexerem, caralho. Gente, olha como isso aqui é sempre assim. Esquece queda livre. Vamos pensar num carro acelerando. Escolhe uma. Só que ele partiu do repouso, hein? Ele partiu do repouso. Escolhe uma aceleração aí, vai. Escolhe um valor pequeno. 3, pode ser um valor par? Vamos escolher um valor par? Escolhe você, Danilo, caralho, né? Tá, a aceleração vale 4. Pronto. Escolhi. Agora vamos lá. Como é o sorvetão de um corpo que partiu do repouso, da origem dos espaços, com aceleração 4? S igual a 2t quadrado. Percebendo que eu estou estudando a mesma coisa? Eu só peguei o negócio que estava assim e fiz assim, ó, ploc. Pronto, acabou. Vamos lá. S, T. Vocês querem que intervalo? Vamos colocar de um em um, vai, para não dar problema. Então, agora eu vou olhar o carro andando na estrada de um em um segundo. Tá. Instante 0, 0. Instante um. Quem é o X? 2. Então, ó, ele saiu daqui. No instante um segundo, ele estava aqui, ó. Ele andou 2 quadradinhos. Se o que eu estou falando é verdade, no próximo aqui ele tem que andar quanto? Se ele andou 2 quadradinhos aqui. 6, que é 3 vezes x. Tá bom, vamos lá. Põe 2 aqui. Pôs 2. 2 ao quadrado, 4. Vezes 2, 8. Olha lá quem apareceu. Do 2 ele foi para o 8. Ele foi para o 8. Então, olha lá. Ele andou 6 aqui, ó. Tá bom. Quanto ele vai andar no instante, até o instante 3? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá. Pronto. Se você substituir 3 aqui, ó. Substitui 3 aqui. Vai dar ao quadrado 9, 18, né? Olha lá, gente, 18. Ele andou 2 no primeiro segundo, mais 6 no segundo segundo, mais 10 no terceiro segundo. Quanto ele vai andar no quarto segundo? Bom, daqui para cá é x, 3x, 5x, 7x. 7 vezes 2, 14. Ele vai andar 14 para cá. E aí vai. Entenderam? Sempre vai dar certo. Vocês viram que não tem nada a ver com queda livre, né? Ah, mas por que que sempre dá certo, professor? Porque você está falando sempre de uma equação do segundo grau. Isso vai acontecer sempre, tá? Exato. O que vai chamar a atenção de você é que a questão vai te perguntar quanto ele andou em um intervalo específico. Porque normalmente, o que que a gente está acostumado a calcular? O quanto ele cai, só que no percurso inteiro. Agora, se o cara vier com essas perguntas, tipo assim, quanto ele cai no terceiro segundo de queda? Quanto ele cai no último segundo de queda? Quando a pergunta for relacionada a um intervalo de tempo, você fala, opa, 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 eu preciso dessa relação, tá? Porque do contrário, é tempo de queda, 2H sobre G e acabou. Tá? Fala. Exatamente, não dá. Porque, por exemplo, se você colocar 2 no tempo de queda, o que que a fórmula vai entender? Que você quer saber quanto ele caiu em 2 segundos.
Daqui até aqui. Se você colocar 4, ele caiu 4 segundos. Entre o instante 3 e 4, ou entre o instante 2 e 3. Se você usar o tempo de queda para qualquer valor, sabe o que você vai encontrar? O x. É sempre o x, porque é o do primeiro intervalo. Aí depois os outros você desce. 1, 3, 5, exatamente. Tá? Beleza? Oi. Dá, até dá. Até dá. Se ele não partir do repouso, vamos lá. Agora eu vou discutir se o corpo não partir do repouso, tá? Vamos ver o que acontece. Olha lá, começou com essa porra aí. É mais difícil acontecer, né? Eu vou matar vocês. Corpo com V0 diferente de zero. Vamos ver o que acontece se a gente botar uma velocidade inicial aqui. S igual a 5t mais 2t quadrado, vai. Perceberam a diferença aqui, ó? Daqui para cá, ó, gente. A diferença aqui é que o cara partiu do repouso e aqui ele tem uma velocidade que vale quanto? 5. Saúde. Então vamos lá. S e T. 0, 1, 2, 3. Vamos ver se a gente consegue descobrir se tem uma relação aqui. Bom, 0, 0, né? 0, 0. Vamos lá, de 0 a 1 segundo. Se eu puser 1 aqui, vai ficar 7. Concorda? 7. Vamos ver agora. Pe- Não, não, ele não partiu do repouso. Quem está falando isso? Ele não partiu do repouso e eu coloquei ele com aceleração 4, que é A sobre 2t quadrado. Porque ó, a equação não é assim, ó, S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t2. Então, o V0 agora eu quero que ele se valha 5. Porque a pergunta do Matheus foi a seguinte: professor, e se o corpo não partir do repouso, será que vale isso? Eu estou testando para ver se vale. Tá? Eu escolhi uma velocidade inicial qualquer. Entendeu? Então vamos lá. No instante 2, se eu puser 2 aqui, aqui vai dar 10 mais quanto? 4 vezes 2, 8 dá 18. 18. Do 3. 5 vezes 2, 10. 2, 18. Tá. 3 vezes 5, 15. E aqui? 18. 15 mais 18, 33. Vai conferindo essas contas aí. E aí, deu um x, 3x, 5x? Entendeu? Aqui não dá, ó. Daqui para cá foi 7. Pela lógica, nesse próximo teria que ter descido quanto? 21. 21. Tá? Então aqui não está valendo essa relação do x, 3x, 5x. Por isso que é importante que parte do repouso. Por isso que é importante que parta do repouso. Para que essa regra continue valendo. Não vai, você tem que fazer um por um. Será que a conta eu fiz errada? Não, aqui ele andou quanto? 11, né? 7, 11. Tá vendo? 7, 11. Daqui para cá ele andou 15. Tá? 7, 11, 15. Não tá dando, tá vendo? Ó? Não tá dando. Tá? Não, não, mas aí não tem nada a ver. Isso. Não, eu não sei. Pode ser que sim. Mas aí é uma outra relação, já não é mais 1, 3, 5. Entendeu? Aí já não é mais a mesma relação. Tá bom? Ó, já que a gente já está com a mão na massa, então vamos fazer a questão número 6. Já pula a 5 e já vamos fazer a 6 aqui, porque ela é muito parecida.
Eu vou colocar uma câmera apontada para vocês e depois vocês vão assistir vocês vendo aula. É muito legal. Os trejeitos. Teve uma hora que eu olhei, eu virei assim, as pessoas estavam se agarrando assim. Ih, meu Deus do céu. Ninguém solta da mão de ninguém. Vamos lá. 6. Em um dia de calmaria, um garoto sobe numa ponte e deixa cair verticalmente, a partir do repouso, uma bola no instante t igual a zero. A bola atinge no instante t1 um ponto localizado no nível da água do rio e a distância h do ponto de lançamento. Então, pera lá. Ele pegou, soltou uma bolinha que caiu uma distância h. H. Aí ele continua dizendo assim: a figura fora de escala, a figura apresenta, fora de escala, cinco posições. Olha o que ele fala agora, ó. Cinco posições da bola relativas aos instantes T0, T1, T2, T3, T4. Então aqui é o T0, depois vem um T1, depois vem um T2, depois vem um T3 e depois vem um T4. Pronto. Beleza. Aí olha o que ele fala agora. Sabendo-se que entre os instantes T3, T2 e T3, aqui ó, entre os instantes T2 e T3, a bola percorre 6,25 metros e que a gravidade G é igual a 10. Aí ele fala assim: desprezando a resistência do ar e sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições consecutivas apresentadas na figura é sempre o mesmo. Olha o que ele fala. Sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições sucessivas é o mesmo. Entende o que ele quer dizer? Tipo, por exemplo, isso aqui pode ser meio segundo, meio segundo, meio segundo, meio segundo. Ou um segundo, um segundo, um segundo, um segundo. Tá? Determine a altura. E aí? Então, eu preciso saber quem é esse cara. Esse aqui é o 5x. Vê se vocês concordam. Certo? Acabou. Se você dividir isso aqui por 5, você acha o x. Certo? Tá. Quanto vale o x? 1,25. Então, pera um pouquinho. Se o x vale 1,25, quer dizer que ele andou aqui, ó, nesse intervalo de tempo, 1,25 metros. Nesse outro intervalo de tempo, ele andou 3 vezes 1,25. Aquele andou 5 vezes 1,25 e aquele andou 7 vezes 1,25. Tá bom? Aí eu teria que somar todos eles. Tá? Só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. É só isso. Tem um outro jeito de fazer também, né? Quanto que dá isso aqui, gente? Dividindo. Porque assim, eu sabia que aqui era 5x. Entendeu? Então eu dividi e achei 1,25. Ô, gente, tem um outro jeito de fazer. Qual seria ele? Descobrir qual é o intervalo de tempo e depois fazer tempo de queda. Também dá, tá? Quanto que deu aqui, gente? Ó, 1x mais 3x dá 4 mais 5, 9. 9 mais 7, 16x. H vai dar 16 vezes 1,25.
Dá 12,5. Ai, que conta chata. Dá 20? É? Tá. Hã? É, eu fui somando, né? Porque, ó, você sabe que aqui vale X. É, não precisa, tá? Você já calcula de uma vez só, tá bom? Bem difícil, né? É um negócio bem complicado. Por isso precisa ter paciência mesmo. Claro, porque quando você estava aprendendo. Por isso que eu falo, gente, vocês têm que ter paciência. Sabe qual que é o problema? Vocês querem sentar e em meia hora entender tudo. Não dá. É muito difícil. Isso aqui, principalmente quando é a primeira vez que você está vendo. Se você pegar esse exercício hoje à tarde e resolver, você vai ver que ele ficou mais fácil. Se você repetir isso, porque às vezes a gente tem uma outra coisa, né? Quando o exercício é muito difícil, é bom tentar fazer ele em outros momentos, para ver se você pegou o jeito. Então, você vê o nível da coisa. Você fala, esse aqui já ficou mais fácil. Por quê? Porque você sabe do Paranauê. Entendeu? É paciência. Eu sei que é difícil nesse momento que vocês estão, mas a gente vai dando um jeito. Bom, aí ficou faltando a questão número 5. Deixa eu fazer para o outro lado ali. 5. Oi. Ah, eu não estou conseguindo olhar, peraí. Você não quer falar na câmera, Anjo? Não, né? É que eu não estou com o chat aberto aqui. Peraí, tem que puxar aqui porque eu não consigo abrir o chat. Como que abre o chat aqui? Vocês sabem? Ah, aqui. Dan, você pode explicar de novo como é que eu achei o 1,25? Posso? Posso sim. Peraí. Peraí que eu já explico. Ó, como que eu descobri o 1,25 naquele exercício? Ó, lembra que ele fala, aqui ó, lembra que ele fala que entre o T2 e o T3, ele andou 6,25? Beleza? Tá, o que que eu sei? Esses intervalos de tempo aqui, ó, eles são iguais. Então aqui ele andou X, aqui ele andou 3x, e aqui ele andou 5x. Então o que que eu sei? Que esse 5x vale 6,25. Então a conta que eu fiz foi essa, ó. 6x igual a 6, não, desculpa. 5x igual a 6,25. Isola aqui, ó, x igual a 6,25 sobre 5. Foi daqui que veio 1,25, ó. Dividindo 6,25 dividido por 5 dá 1,25. Então, o que que eu acabei concluindo? Que aqui é 1,25, que aqui é 3 vezes 1,25, que aqui é 5 vezes 1,25 e que aqui é 7 vezes 1,25, que é o x. Então, ao todo, dá 16x, fazendo 16 vezes 1,25, tá? Beleza? Então tá bom. Ah, esqueci minha apostila, peraí. Questão número 5, gente. Duas pedras são abandonadas do repouso, ambas de uma altura de 20 metros, porém, uma da Terra, uma na Terra e outra em Marte. Após um segundo, elas são observadas nas posições abaixo. Então, tipo assim, a primeira pedrinha, ele arremessou e ela subiu até uma altura de 15 metros no planeta A. No planeta B, ele jogou a pedra e ela subiu.
até uma altura de 20 metros. Ele deixou, jogou. Ah, é abandonada do repouso, é verdade. Então eu viajei. Então, pera lá. As duas partem aqui. A primeira estava no 20 e desceu até o 15. 15. A outra desceu só um pouquinho. Aqui, ó. Então é basicamente isso aqui, ó, gente. As duas pedrinhas estão nessa altura aqui, ó, aqui e aqui. Eu soltei as duas. A primeira pedrinha no planeta A, ela caiu do 20 até o 15 e no B ela caiu um pouquinho só. Tá aqui. Beleza. Aí ele começa a fazer algumas perguntas, né? Considerando que a gravidade da Terra vale 10 e a gravidade de Marte. Agora, presta atenção nisso aqui que ele escreveu, ó. A gravidade da Terra vale 10. A gravidade de Marte, ele vale a da Terra dividido por 3. Então, tipo, é um terço da gravidade, aproximadamente 3,33 metros por segundo ao quadrado. Tá? Beleza. Assinale as opções. 1. O planeta A corresponde à Terra e B corresponde a Marte. E agora? Bom, a gravidade de Marte é menor, né? A gente poderia descobrir uma relação entre o quanto ele anda e a gravidade. Quer ver, ó? Olha o que eu vou falar. Eu quero descobrir uma relação entre delta S e gravidade. Para eu saber qual. Assim, dá para a gente imaginar quem seja quem. Não sei se vocês já imaginam quem seja a Terra, quem seja Marte. Mas eu consigo provar matematicamente o que eu vou falar agora. Então eu quero uma relação entre o quanto ele anda e a gravidade do planeta. Tá bom. Para isso eu vou usar o sorvetão. Ó. Bom, o que que eu vou fazer? Os dois corpos vão partir do repouso, certo? Ele fala que as duas pedrinhas foram abandonadas. Então elas partem do repouso. Então isso aqui é zero. Eu vou considerar que as duas. Não, vou fazer melhor. Eu vou passar o S0 para cá, ó. Só vou passar para o outro lado. Quando eu passar para o outro lado, vai ficar assim, ó. S menos S0 igual a A sobre 2 T ao quadrado. T ao quadrado. Tudo bem? Agora, o que que é S menos S0? Delta S. O que que eu acabei de descobrir? Que o delta S é igual a aceleração sobre 2 vezes T ao quadrado. Tá, agora presta atenção, gente. Imagina que eu soltei as duas no mesmo instante. Soltei. E vamos imaginar que a gente meça a distância que elas caem em 1 segundo. Então esse tempo é o mesmo para os dois. Se esse tempo for o mesmo para os dois, o que que a gente descobre? Que o delta S é diretamente proporcional à gravidade. Ó, o delta S é diretamente proporcional à gravidade. O que que isso quer dizer na prática? Que se você deixar as duas bolinhas caírem o mesmo intervalo de tempo, qual bolinha vai andar mais? Aquela que tiver a maior gravidade. O que faz todo sentido, pessoal. Porque pensa, se a gravidade está puxando a bolinha para baixo, quanto mais forte for a gravidade, maior vai ser a força que ela vai puxar a bolinha para baixo. Então ela vai conseguir andar mais. Então a gente imagina que se isso aqui tiver no mesmo intervalo de tempo, isso aqui com certeza é um delta S, vamos chamar de delta SA, e isso aqui seria o delta SB, ó. Tá? No desenho está mostrando que esse delta S é menor que esse.
Então aqui é Marte e aqui é Terra. Esse também é difícil, tá? Vocês já viram aquele filme, aquela filmagem do Neil Armstrong, quando ele pisou na Lua, em 1969? Qual foi o primeiro experimento que ele fez? Adivinha? Porque eu não sei se vocês sabem que quando eles foram lá para a Lua, né, na a missão Apollo 11, que foi aqui primeiro pousou na Lua, eles fizeram uma série de experiências lá na Lua. E a primeira experiência que ele fez foi deixar um corpo cair. Na verdade, ele pegou um martelo que eles tinham lá e um outro objeto levinho e soltou os dois. Como a Lua tem uma gravidade menor que a da Terra, dava para ver os corpos caindo bem devagarzinho assim, ó. Tá? Quando você abandona um corpo num planeta ou em qualquer outra situação onde a gravidade é menor, ele vai demorar mais tempo para cair. Tempo de queda vai mudar, tá? Beleza? Aí outra coisa que ele fala, vamos lá. Então a primeira é verdadeira. Dois, os módulos das velocidades da partícula em Marte, 3 segundos após ser abandonada, é 30 metros por segundo. O módulo da velocidade da partícula em Marte, 3 segundos após ser abandonada, é 30 metros por segundo. Vamos fazer essa conta? Velocidade em Marte. Gente, para eu descobrir a velocidade da bolinha, eu vou usar o vovô ateu. Ó, V igual a V0 mais AT. A bolinha partiu do repouso, zero. Agora aqui, cuidado, ó. A aceleração de Marte, ela é 1/3 da Terra. Então, na hora que eu for escrever o vovô ateu, eu escrevo 10 terços de T. Ó, isso aqui é a equação da velocidade em Marte. Tá, agora eu quero saber qual é a velocidade da partícula no instante 3. Então, ó, em T igual a 3 segundos, quanto vai ser a velocidade? 10. Pode falar. Não, 10 sobre 3, né? Quem perguntou isso? Porque ele quer a velocidade da bolinha em Marte. A aceleração de Marte é 1/3 da Terra. Tá? Beleza? Então tá falsa a 2. A 2 tá falsa. Frase 3. A pedra abandonada da Terra percorreu uma distância de 20 metros após 2 segundos de queda. Gente, essa eu não preciso nem fazer conta. Depois do que a gente fez aqui. Quer ver, ó? Vem cá. Ele mostrou o desenho, não mostrou? Tá. A pedrinha caiu do 20, não caiu? Então a altura da pedrinha foi 20. Se a altura da pedrinha foi 20, eu não poderia dividir esses 20 em 5 e 15? 5 e 15 não é 3x e 3x? Se o x vale 5, significa que ele demorou quanto tempo para cair isso aqui, ó? 1 segundo. 1 segundo. Então, se ele demorou 1 segundo para cair daqui a aqui, daqui a aqui ele vai demorar 1 segundo também para andar 15 metros, tá? Ou então, você pode fazer de um jeito muito mais fácil. Você sabe que a altura da pedrinha vale 20? Calcula o tempo de queda. Você vai perceber que vale 2. Ó, para H igual a 20. Tempo de queda na Terra. Raiz quadrada de 2H sobre G. Ou então coloca no sorvetão, né? Tempo de queda na Terra vai dar 2 vezes 20, ó. Porque ele fala que a altura da pedrinha vale 20.
Então vai dar 40 sobre 10, raiz quadrada de 4. 2 segundos, tá? Então tá? Verdadeiro ou falso? Verdadeira, né? Aí tem a última. Para que a pedra abandonada em Marte adquira a mesma velocidade da Terra, a pedra em Marte deverá percorrer uma distância 3 vezes maior que a distância percorrida na Terra. Ele quer que a pedra adquira a mesma velocidade que em Marte. Gente, o que que ele está querendo relacionar nessa afirmação? Ele quer relacionar a velocidade com o delta S. Porque ele fala o seguinte, olha onde ele fala. Ele fala assim, ó, para que a velocidade das duas pedrinhas seja igual, a pedrinha em Marte tem que andar 3 vezes mais do que a da Terra. Isso ele, ao contrário, né, a da Terra, sei lá. Então eu quero relacionar a velocidade com delta S. Tá, se eu quero relacionar a velocidade com delta S, adivinha o que eu vou usar? Torricelli. Eu vou escrever o Torricelli para a pedrinha na Terra. Então vamos lá, na Terra. Oh, desculpa, gente. Na Terra. Lembrando que Torricelli é V quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S. Então vamos lá. Velocidade na Terra ao quadrado igual V0 na Terra ao quadrado, mais 2 vezes A na Terra, vezes delta S na Terra. Tudo bem? Ô, gente, eu posso cortar o V0, por quê? Porque ele está falando lá no começo que a pedrinha está no repouso. Então, tchau para isso aqui, ó. Então, como é que fica o Torricelli da pedrinha na Terra? V ao quadrado igual a 2 vezes 10 vezes delta S. Então fica V na Terra ao quadrado igual a 20 delta S na Terra. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a pedrinha em Marte. V em Marte igual. Eu não vou nem colocar o V0 porque ele também partiu do repouso, tá? Ele também partiu. Então vai ficar 2 vezes a aceleração em Marte vezes o delta S em Marte. Quanto que vale a aceleração em Marte mesmo, gente? 10 sobre 3. Então eu coloco aqui, ó. Velocidade de Marte ao quadrado igual a 20 sobre 3 delta S em Marte. Montei as duas equações. Agora o que que eu faço com ela? Ele não fala que ele fala assim: quando as duas pedrinhas tiverem a mesma velocidade, uma pedrinha vai ter andado não sei quantas vezes mais que a outra. É isso que ele fala. Então, qual é a imposição que ele deu na questão? Que a velocidade da pedrinha em Marte seja a mesma velocidade que a pedrinha na Terra. Ô, gente, para. É que assim, tem tanta letra na lousa que às vezes a gente perde um pouco do bom senso. Qual aceleração é mais intensa? A da Terra. Então, se a aceleração da Terra é mais forte, vamos colocar dessa forma, você concorda que a pedrinha vai ter que andar menos para atingir uma certa velocidade do que comparada com Marte? Então, o que que eu já imagino de antemão? Para as duas pedrinhas atingirem a mesma velocidade, a pedrinha de Marte tem que ter andado mais, porque a aceleração dela é menor. Então, ele vai precisar andar mais para alcançar aquela velocidade que a da Terra já alcançou. Então, eu vou igualar as duas. Tudo bem? E aí, como é que eu igualo as duas? Ah, vamos levar as duas ao quadrado, né? Sabe por que que eu vou levar as duas ao quadrado, pessoal? Porque, olha, no Torricelli está ao quadrado aqui, não está? Ó? Então eu levo as duas ao quadrado. Porque daí você substitui de uma vez só. Ó. Então tá. Quanto vale Vm ao quadrado? Vm ao quadrado vale 20 sobre 3 do delta S em Marte.
Quanto vale a velocidade da bolinha na Terra ao quadrado? Ela vale 20 vezes o delta S da Terra. Tá aqui. Ó, o 20 corta, o 3 eu passo multiplicando o delta S da Terra. Então, o delta S de Marte, ele tem que ser 3 vezes maior que o delta S da Terra. Olha lá, o que a gente imaginava. Traduzindo numa linguagem mais simples. Se a pedrinha na Terra andar 1 metro, a pedrinha em Marte vai ter que andar 3 metros para atingir a mesma velocidade dela. É isso que a gente está dizendo, ó. Então, por exemplo, imagina a pedrinha caindo 5 metros na Terra. Caiu 5 metros. Para a pedrinha em Marte ter a mesma velocidade, ela vai ter que cair quanto? 15, tá? Beleza? E aí, tipo, um dos objetivos desse tipo de questão é que você perceba isso como uma regra. Perceba como uma regra. Quer dizer, a velocidade ela é diretamente proporcional ao delta S, tá? Beleza? Então é verdadeira. Tá aí. Oi. Mas você vai chegar no mesmo resultado? Ah, então, tá bom, então. Ah, entendi o que você falou. Tá. Pode ser. Pode ser sim. Tá? Então, só para a gente conferir as alternativas, gente, ficou F, não, V, F, V e V. É isso? V, F, V, V. Tá aí. Respira. Uau, né? Vamos começar o próximo módulo? Eu vou fechar essa gravação aqui e abrir outra.